Bom dia, alunos! Mais uma vez estamos aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, gente, nós vamos ver mais um determinante, né, do substantivo, certo? Que aí se chama adjetivos. Ontem nós vimos aí a classe de palavras substantivo, certo? E hoje nós vamos ver o adjetivos. Bom, ontem nós fizemos a nossa atividade, eu enviei a atividade para vocês. Eu espero que tenha sido bem proveitoso, porque como eu falei para vocês, isso é bastante importante para o vestibular. Isso é bastante importante para a vida de vocês. Vocês viram lá aqueles exemplos dos substantivos compostos, né, que eles causam dúvida, né, em muitas pessoas. E eu vou falar para vocês que até pessoas letradas também, né, pessoas que têm um grau de conhecimento, né, alto, acabam às vezes se confundindo e tudo mais, porque é realmente um pouquinho complicado. Mas a gente estudando, a gente consegue, né? Estudando sempre a gente consegue aí ultrapassar as barreiras. Bom, então, gente, nós vamos começar aí com os adjetivos hoje, beleza? A mesma dinâmica. Eu vou passar aqui, vou relembrar com vocês o que nós trabalhamos no ano passado, e aí nós vamos fazer o exercício logo após o vídeo, beleza? Bom, gente, em relação à questão você está me perguntando, professor, literatura amanhã ou quinta-feira, como é que vai ser? Bom, gente, eu tenho como adiantar pelo menos aí os paradidáticos para vocês, tá bom? Eu posso falar até na aula de literatura com mais profundidade. Por quê? Primeiro nós vamos utilizar o Memórias de um Sargento de Milícias, tá bom? Depois nós vamos usar o Cortiço, e depois nós vamos usar Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? Do Machado de Assis. E aí eu tenho uma discussão muito interessante com vocês na aula de literatura quinta-feira, beleza? Então vamos lá. Só passar aqui. Beleza, deixa eu diminuir aqui a telinha. Beleza, show de bola. Vamos lá. Então os adjetivos, gente. Os adjetivos, eles são o que, de fato, professor? Para a gente ser bem rápido. Bom, é aquela palavra que expressa uma característica ou qualidade diretamente de um substantivo. Vocês lembram que ontem eu falei que a gente tem que separar o substantivo do adjetivo? A mesma coisa aqui, ó. Olha só, bondade, gente. Bondade é o substantivo, né? Que vai expressar aí uma qualidade, certo? Que vai expressar uma qualidade. Só que, olha só, não faz sentido a gente dizer homem bondade. Qual seria o correto? Homem bondoso. Então, bondoso, gente, vai exprimir essa qualidade também, só que ele vai, obviamente, encaixar diretamente com o substantivo. Homem, substantivo, bondoso, o adjetivo. Vocês vão perceber que sempre o adjetivo ele vai estar ligado ao substantivo, certo? Beleza, vamos passar aqui. Bom, a formação do adjetivo ela é parecida com o substantivo, por isso que o adjetivo ele sempre está ligado ao substantivo, certo? Então o que acontece, gente? Nós temos aqui, ó, essa formação simples e composto, primitivo e derivado. É a mesma coisa lá do substantivo que nós estudamos ontem. Então olha só, simples, formado por um só radical. Então olha só, brasileiro, escuro, né? São duas palavras aí, dois adjetivos, né? Formando aí um adjetivo simples. E composto, gente, por mais de um radical, ou seja, 2, 3, 4, 5. Então olha só, luso brasileiro, certo? Bom, então luso brasileiro, gente, nós temos dois adjetivos que obviamente vai formar um adjetivo composto. Primitivo, gente, é aquele que dá origem a outros adjetivos, e derivado é aquele que deriva, né, de substantivos ou verbos, ou seja, o primitivo ele vai dar origem, tá, a outros adjetivos. Aqui, belo, aqui, ó, belo, beleza. Bom, bondoso,
O derivado, olha só, gente, belíssimo, ele vem de quê? Já de um substantivo, belo, entendeu? Então sempre tem essa relação primitivo e derivado. O primitivo que dá origem, que é a palavra, é a base, né, a primeira palavra, e o derivado é aquilo que vem do primitivo, beleza? Então olha só, cadê aqui? Beleza? Então olha só, nós temos aí o adjetivo, gente, adjetivo pátrio, ok? O pátrio, gente, ele indica nacionalidade ou lugar de origem do ser. Então olha só, Acre, né? A pessoa é o quê? Que nasce no Acre, acreano. Alagoas, alagoano. Amapá, amapaense. Beleza? Esse daí, gente, é o adjetivo pátrio simples. O composto, a gente já sabe, né? Possui mais de um elemento. Então, olha só. Cultura afro-americana. Nós temos dois adjetivos aqui, ó, afro e americana. Só que, obviamente, o primeiro elemento, certo, do adjetivo pátrio, quando ele é composto, ele sempre vem reduzido. Aqui, ó, afro-americano. Luso, brasileiro. O que é luso? É um português, é uma pessoa que tem ali uma cidadania, que tem uma ligação com Portugal, né? Luso, brasileiro. Vamos passar aqui. Locução adjetiva. Gente, o que é locução adjetiva? Locução adjetiva é uma reunião de palavras. Geralmente a locução prepositiva ela é formada por uma preposição mais o substantivo. Professor, essa preposição mais substantivo, ela vai ter valor de quê? De um adjetivo, tá bom, gente? Então, olha só. Aves da noite. Aves noturnas. Beleza? Então, da noite, olha só. Preposição mais o substantivo noite, que dá um sentido de quê? De adjetivo. Então, aves noturnas. Paixão sem freio. Paixão desenfreada. Olha só. Sem é preposição e freio é substantivo. Então, tem duas palavras que têm valor de um adjetivo. Então, nós temos aí uma locução adjetiva. Aí você me pergunta, professor, toda vez eu vou poder, quando aparecer assim uma preposição substantiva, eu vou poder transformar em um adjetivo? Não, aí que tá, entendeu? Porque tem algumas situações que você não vai poder. Aqui embaixo, ó. Vi as alunas da quinta série. Olha só. Da quinta série, tem como você transformar em um adjetivo? Não tem. Olha esse outro. Outro exemplo. O muro de tijolos caiu. De tijolos, dá para transformar em uma palavra? Não dá. Mas mesmo assim é uma locução adjetiva. Beleza? Bom, a flexão dos adjetivos. Os adjetivos também flexionam em gênero, número e grau. Né? Em gênero, gente, gênero é a mesma coisa lá do substantivo. Vocês vão perceber que o adjetivo, vez ou outra, ele vai, não que imitar, mas vai seguir a mesma regra do substantivo. Então aqui, ó, o adjetivo biforme, tá bom? Eles possuem duas formas, assim como tem lá no substantivo. Olha só, má e má. Uma moça má, tá bom? E um rapaz mau. Aqui, ó, mau e má, certo? Então, uma moça má e um rapaz mau. Olha só, gente. Eu tenho uma forma, um adjetivo para o masculino e um adjetivo para o feminino. Judeu, judia. Homem, judeu. Mulher, judia. Eu tenho uma forma para masculino e outra para o feminino. E uniformes. Eu tenho o quê? Um adjetivo para duas formas, né? Um adjetivo para o masculino e um adjetivo, né? E esse mesmo adjetivo vai servir também para o feminino. Então aqui, ó, homem feliz, mulher feliz. Bom, a flexão do número, gente. Olha só, geralmente, tá aqui, ó. Eu vou tirar aqui que está atrapalhando, né? Aqui, ó. Na classificação, tá, do adjetivo composto, o que vai acontecer? O último elemento vai para o plural. E isso de uma forma geral. Então aqui, ó, cantor norte-americano, cantores norte-americanos. Só que existem exceções.
Olha só a primeira seção, adjetivos compostos invariáveis. Então olha só, sapato azul marinho. O que vai acontecer? Sapatos azul marinho, ou seja, quando aparecer assim, ó, sapato azul marinho, sapato azul celeste, camisa azul celeste. Esse elemento aqui, ó, azul marinho, né, os adjetivos compostos, e azul celeste não vão para o plural. Professor, mas por que sapato vai para o plural? Porque sapato é substantivo, não tem nada a ver com a regra, entendeu? Então ele vai para o substantivo, para o plural, mas os adjetivos não vão para o plural, tá bom? Sempre vão ficar no singular, beleza? Bom, gente, são invariáveis os adjetivos compostos cujo último elemento é um substantivo. Então aqui, ó, blusa verde bandeira. Bandeira é um substantivo. Então o que vai acontecer, gente? Não vai variar nem o adjetivo nem o substantivo, beleza? Então olha só, tecido verde abacate, tecidos verde abacate. Gente, professor, você tem uma dica também para dar para essa regra? Sim. Vocês estão percebendo que sempre o adjetivo nessa regra aqui é uma cor, né? Sempre é uma cor. Então isso é bastante importante também, né? Você anotar aí, beleza? Passar aqui, ok, que é justamente, né, essa regra aí que eu estou falando para vocês. É a mesma regrinha, a 2 e a 3 são as mesmas regras, tá bom? Então, quando nós temos cor, né, mais substantivo, vai ficar invariável, né? Essa 3 aí, a única coisa que vai mudar, a única coisinha, é que nós temos aqui a preposição de no meio da cor e do substantivo. Então, blusa cor-de-rosa. Vai ficar blusas cor-de-rosa. Não vai ficar invariável, não vai mudar nada. Tá bom? Então, sempre que aparecer assim, cor mais substantivo, cor mais preposição mais substantivo, nada vai para o plural. Tá bom? Bom, a exceção aqui, essa palavra aqui, ó, surdo-mudo. Vai ficar surdos-mudos. Gente, mas isso daí, ó, é o seguinte. A palavra surdo-mudo, ela já está em processo de modificação. Por quê? A classificação que você designa para essas pessoas não é mais surdo-mudo, né? É só surdo, certo? Então, por isso que tem essa discussão. Mas, se aparecer na sua avaliação, dificilmente vai aparecer, tá bom? Mas você já sabe que a regra é essa daí, surdos-mudos. Bom, vamos passar aqui. E o grau, gente? O grau aí do adjetivo também. O grau ele vai ser aumentativo e, né, diminutivo. Só que nós temos aí o grau do adjetivo um pouquinho diferente em relação ao substantivo. Beleza? Por quê? Nós temos no adjetivo um grau comparativo e um grau superlativo. Vamos começar pelo comparativo. Nesse grau, deixa eu colocar de novo aqui para cima. Olha só. Nesse grau, compara-se a mesma característica atribuída a dois ou mais seres ou duas ou mais características atribuídas ao mesmo ser. O comparativo pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. Olha só aqui, ó. Gente, de inferioridade, comparativo de inferioridade. Pudim de caneca, menos gostoso que rápido. Então, olha só. Vou dar um outro exemplo. Pedro é menos rápido do que João. É um comparativo de inferioridade. Professor, então eu tenho que usar o menos que? Exatamente. O de igualdade, tão quanto. Então, Pedro é rápido tão quanto João. Certo? Então, o que acontece? Aqui vai acontecer essa igualdade, tá bom? Ou então você pode melhorar essa frase dizendo assim: Pedro, tá, é tão rápido quanto João, beleza? E nós temos o comparativo de superioridade. Então olha só, Pedro é mais rápido do que João.
beleza? Então Pedro é mais rápido do que João. Então aqui, gente, nós temos a estrutura, ó. Você pode até pegar aí e anotar no seu caderno, tá bom? Comparativo de inferioridade, então menos mais o adjetivo que você quer colocar e o que? O comparativo de igualdade, nós temos o tão mais o adjetivo mais o quanto. E superioridade, o mais o adjetivo e o que, beleza? Bom, e o superlativo, gente? O superlativo ele vai exprimir qualidade num grau muito elevado, tá bom? Então, olha só. Dentro do superlativo, nós temos dois. O superlativo absoluto e o superlativo relativo. Então, vamos para o absoluto. Dentro do absoluto, nós temos dois itens importantíssimos aí, tá bom? Então, o que acontece? A forma analítica do superlativo absoluto é essa daqui, ó. Quando você tem um advérbio ao lado do adjetivo. Então, o secretário é muito inteligente, certo? Então, a forma analítica, gente, sempre ela é um pouquinho maior. E ela vai precisar, aqui no caso, tá bom? De um advérbio para intensificar. O secretário é muito inteligente. E, professor, o superlativo absoluto em relação à questão sintética, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Lembra que lá no substantivo nós falamos também de substantivo, né, que tem a questão analítica, né, o grau analítico e o grau ali sintético. A mesma coisa vai acontecer aqui. A analítica vai ter a união de duas palavras, né, a união de duas palavras, a função de duas palavras. E a sintética nós vamos ter o quê? Um acréscimo de sufixo. Então olha só como vai ficar aqui o superlativo absoluto sintético. O secretário é inteligentíssimo. Olha só aqui, ó, certo? Nós temos aí um sufixo, beleza? Onde, professor, esse sufixo? Junto à palavra, junto ao adjetivo inteligente. Então nós temos aí, tá bom? Um adjetivo que está no seu grau superlativo absoluto sintético, beleza? E nós temos aqui o superlativo relativo. Gente, o superlativo relativo, tá bom? Ele pode ser, olha só, ele pode ser, tá? Quando ele vai indicar a qualidade de um ser, certo? Só que essa qualidade ela é intensificada, tá bom? Em relação a um conjunto de seres, beleza? Então, olha só, nós temos dois tipos de superlativo relativo, de superioridade e de inferioridade. Então, Clara é a mais bela da sala. Então, em relação a outros seres, tá bom? A Clara é a mais bela. Então, professor, qual é a estrutura do superlativo relativo de superioridade? Aqui, ó, você vai utilizar o artigo, tá bom? Aqui na frente, ó, Clara é a mais bela da sala, ok? Professor, mas pode ser, digamos, uma característica, uma qualidade positiva, digamos assim, ou negativa, então de aumentativo e diminutivo? Exatamente. Então, Clara é a mais bela da sala. E de inferioridade, como é que vai ser? Clara é a menos bela da sala, tá bom? É a menos bela da sala. Ok? Então, pode ser de superioridade ou de inferioridade. Beleza? Pronome. Bom, gente, é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo. Bom, professor, então mais uma classe de palavra aqui que vai acompanhar o substantivo? Exatamente, gente. Mais uma classe de palavra que vai acompanhar aí o nosso substantivo. Beleza? Professor, mas qual é a diferença então do pronome para o substantivo, pro adjetivo? Bom, gente, é o seguinte. Aqui o pronome vai indicar, ó, certo? A relação das pessoas em relação no discurso, né? A relação das pessoas no discurso, situando o espaço e o tempo. Beleza? É importantíssimo
né, ter esses pronomes aqui, gente, por quê? Os pronomes relativos, eles vão indicar o quê? Pessoa, eles vão indicar lugar, indicar a questão de objetos, né? Vão relacionar a questão do espaço onde as pessoas se encontram, beleza? Então tem que tomar muito cuidado com o pronome. Aqui, ó, nós temos, isso aqui eu trabalhei com vocês ano passado, que é o quadro dos pronomes pessoais, certo? Então, professor, eu não tenho esse quadro, gente. Então, o que acontece? Você vai pegar o seu caderno. Então, uma vez que você já está com o seu caderno em mãos, você vai copiar esse quadro, porque ele é importantíssimo, tá, gente? Esse ano nós vamos estudar colocação pronominal. E aí, colocação pronominal, gente, é importantíssimo você saber os pronomes oblíquos. Então, professor, tudo que eu estudei no primeiro ano, eu vou ter que rever no segundo. Na verdade, gente, você já precisa saber, tá bom? Você já precisa saber, já ter esses conhecimentos para só aplicar no segundo ano e no terceiro ano. Porque é assim que a coisa funciona. Você não vai aprender novamente, você já sabe. Agora você vai aplicar outros conceitos no segundo ano e no terceiro ano, mas utilizando a base que você aprendeu na série anterior. Beleza? Então é o seguinte, nós temos aqui os pronomes oblíquos átonos, que são usados aí sem preposição, e os tônicos, que são usados com preposição, tá bom? E eles são divididos por o que, gente? Por pessoa, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, certo? Do singular e do plural, beleza? Então, olha só, o mi, mim comigo, só da primeira pessoa, tete contigo, da segunda pessoa, o alhe, se, ele, ela, consigo, da terceira pessoa, do singular. Agora, plural. Primeira pessoa, nós, nos, nós, conosco. Segunda pessoa, vós, vos, vós, convosco. Terceira pessoa, eles, os, as, lhes, se, eles, elas, consigo. Beleza? Certo. Bom, tem que tomar muito cuidado, gente, com esse emprego dos pronomes pessoais. Por quê? Os pronomes pessoais, eles, na 95% das vezes, vão exercer função de sujeito. Olha o exemplo aqui, ó. Eu vou à loja, talvez ele esteja lá. Então, nessa primeira oração, o eu é o sujeito, e na segunda oração, o ele é o sujeito. Então, o que acontece, gente? Nós temos duas orações aí. Na primeira eu tenho o sujeito eu, e na segunda eu tenho o sujeito ele, tá bom? Então, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado com isso. Professor, mas pode existir uma situação em que eu tenha um pronome do caso reto como complemento verbal ou complemento de uma oração? Bom, vai existir. Só que o mais aconselhável é não ter pronome do caso reto, é ter pronome oblíquo, porque o pronome oblíquo ele faz justamente essa função, tá bom? Professor, uma dica que o senhor tem aí para me dar em relação aos pronomes pessoais do caso reto. Olha só, eu tenho uma dica em relação ao eu e o tu, tá bom? Porque nunca você vai utilizar o pronome eu e o tu antes de uma preposição. Então aqui, ó, entre eu e tu, não pode, porque tem uma preposição aqui, ó, o entre. Como é que eu vou mudar, professor? Aí eu vou utilizar os pronomes oblíquos. Tá entendendo a importância de se saber ali os pronomes oblíquos? Porque é justamente isso, gente. Você tem ali um arcabouço muito grande de utilizar as formas corretas. Qual é a forma correta aqui? Entre mim e ti. Mim, pronome oblíquo da primeira pessoa, e ti, pronome oblíquo da segunda pessoa, que vai substituir eu e tu, beleza? Então percebeu como eles são da mesma pessoa, mas são utilizados com funções diferentes, beleza? Bom, aqui nós temos, gente, a questão dos pronomes oblíquos, o, a, os e as, que exercem função de objeto direto. Então, professor, eu preciso saber
Quais são os pronomes oblíquos que vão indicar objeto direto e objeto indireto? Sim, você vai precisar disso, principalmente para conteúdos desse ano ainda, que se chamam regência verbal, beleza? E regência nominal, porque vai se trabalhar diretamente com esses pronomes oblíquos, beleza? E com o que eles significam e quais são as suas funções, beleza? Olha só, um exemplo aqui, ó. A enfermeira examinou o garoto. Quem examina alguém. Então, o garoto vai ser objeto direto. Professor, como é que eu posso substituir o substantivo, né, o artigo o e o substantivo garoto por um pronome oblíquo? Bom, você já sabe que o garoto é objeto direto. Então, qual é, né, o pronome oblíquo que vai indicar uma ideia de masculino, porque garoto é masculino, e vai também indicar objeto direto? O O. Então, eu vou fazer essa substituição. A enfermeira examinou-o, certo? Então, esse O está substituindo a palavra garoto, beleza? O lhe e o lhei, gente, como eu falei para vocês ano passado também, eles vão indicar objeto indireto, tá bom? Então, o que acontece, gente? Quando eu utilizar o lhe, ele vai estar ao lado de um verbo que vai indicar o quê? Verbo transitivo indireto. Professor, então, esse é o segredo? Exatamente. O A, o AIS, eles vão estar ao lado de um verbo transitivo direto, aquele que não precisa de preposição. E o lhe e o lheis vão estar ao lado de um verbo transitivo indireto, que precisa da preposição. Olha só, o garçom oferece-lhe refrigerante. Quem oferece, oferece algo a alguém. Olha esse azinho aí, ó, a alguém. Esse azinho é a preposição. Ó. Se tem preposição, então é o objeto que? Indireto. Uma coisa que eu falo para vocês desde o ano passado e para alunos novatos também é que você tem que, quando você quer saber isso daí, você tem que perguntar, né? Quem examina, examina alguém. Quem oferece, oferece algo a alguém, certo? E quando você tem dúvidas ainda sobre isso, você tem que pensar o seguinte: bom, é que nem atravessar uma rua. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, não vem carro, eu atravesso direto, certo? Eu vou atravessar a rua, olhei para um lado, olhei para o outro, vem um carro, eu não posso atravessar, ou seja, é indireto. Eu tenho que esperar o carro passar para depois eu ir, né? Então, o carro significa a preposição. Então, a preposição justamente vai ser isso, ela vai atrapalhar o verbo e o complemento, entende? Então, aqui, ó, esse azinho é a preposição. Então, nós temos aí um objeto direto. Por isso que esse lhe, ele está aqui, ó. Percebeu? Porque ele está substituindo a preposição. Ok? Bom, gente, aqui, ó. Isso daqui é bastante importante. Por quê? Geralmente, a gente encontra, até na fala mesmo, na oralidade, isso é comum, você utilizar aí antes de verbos no infinitivo essa forma aqui, ó, mim e ti. Vocês lembram que naquele slide que eu mostrei para vocês agora há pouco sobre utilizar o eu e o tu antes, né, quando tem antes uma preposição, né? Então o que acontece? Aqui já vai mudar um pouquinho, porque quando eu tenho um verbo no infinitivo, aí sim, gente, eu preciso utilizar o eu e o tu. Aqui, ó, fizeram de tudo para eu me emocionar. Para eu me emocionar. Emocionar é um verbo no infinitivo, então eu posso utilizar o eu aqui, certo? Porque eu é pronome do caso reto e está indicando o quê? Sujeito aqui. Então, o pronome do caso reto ele vem para isso, para indicar o que? Sujeito. Eu não posso utilizar nesse caso o mim, porque o mim ele não tem essa função de indicar sujeito. Não tem, né? Ele não tem. A função do mim é indicar o que? Complemento, certo?
quem tem a função de indicar sujeito é eu e tu. Então eu posso utilizar: fizeram de tudo para eu me emocionar, fizeram de tudo para tu comprares a casa e não para te comprares a casa. Beleza? Então, como está aqui no slide, nos casos acima, os pronomes eu e tu são sujeitos dos verbos emocionar e comprar. Gente, isso daí, por mais que você pense, mas isso daí é fácil, isso aí é besta. Gente, cai em vestibular, cai no seu processo seletivo, cai no CIS, para você verificar se a ocorrência está de fato correta ou incorreta. Ele quer te testar, ele quer ver se você sabe. Então, professor, eu já sei isso desde o ano passado. Perfeito, a gente só está relembrando. Beleza? Bom, vamos ver aqui. Bom, acabou, gente. Beleza? Então, é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, né, relembrar essas regrinhas que não são difíceis, mas que a gente precisa aí ter uma atenção. Tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Grande abraço. Façam as atividades, tá bom?